Segundo livro de Samuel, no capítulo 9, a partir do verso 1. Esse é um texto bastante conhecido e nós já compartilhamos esse texto em alguns momentos, assim, o texto propriamente dito, essa história, e também fizemos referência em alguns outros momentos que nós meditamos aqui, em outras passagens, em outras histórias, mas nós nos remetemos aqui. Então nós estamos falando sobre promessa, né? A visão que o Senhor nos deu para 2021 de vivermos as promessas de Deus. Então, de janeiro para cá, e aí já se vão 4 meses, já daqui a pouco faz 4 meses, já estamos no 4º mês, que é abril. Nós continuamos falando de promessas, que são as promessas que Deus deixou registradas para nós. E com relação às promessas, eu vou sempre repetir isso aqui para que a gente fique bem na mente. Em relação às promessas que Deus nos ensinou, primeiro nós precisamos conhecer as promessas, crer nas promessas e tomar posse das promessas. Então tem gente que conhece, mas não crê. Aí fora, um monte de gente que conhece, né? Mas não crê. Então nós cremos e temos que conhecer e tomarmos posse das promessas de Deus. E Deus tem falado muito conosco nesse tempo, tem nos ensinado muito, né? Semana passada eu estava recapitulando um pouco do que Deus já nos ensinou aqui, e que hoje não seja diferente, que hoje Ele venha falar também conosco a partir da sua palavra sobre as suas promessas. Nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial que vamos meditar na tua palavra. Que o Senhor fale conosco, Senhor, de uma maneira especial ao coração de cada um de nós, Senhor, nesse tema que o Senhor tem nos dado, nessa visão que o Senhor tem nos dado sobre as suas promessas, Senhor, que hoje nós possamos aprender um pouco mais das tuas promessas, sempre as tuas promessas, e desfrutarmos, Senhor, das tuas promessas, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, nosso texto diz: certa ocasião Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, postrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolvê-lo todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete postou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e a família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra dele. Você trará colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba então disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Só a leitura desse texto já seria, usar essa expressão, de bom tamanho para nós. Só a leitura, já nos remete
ao amor de Deus, à grandeza de Deus, ao favor, à restauração daquilo que Deus pode fazer. E essa história que nós vemos aqui, né, Mefibosete era filho de Jonatas, e aí nós já vimos a aliança anteriormente, a aliança que Jonatas fez com Davi. Você pode ver isso lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 20, do verso 11 ao 16, você vai ver essa história, quando Saul projetava matar Davi, e Jonatas, que tinha uma amizade profunda com Davi, intercedeu a favor de Davi, ajudou Davi, houve todo um arranjo para que Jonatas protegesse Davi, né? Tal era a fúria do pai dele, de Saul, que queria matar Davi. Deus aí já havia rasgado o trono da mão de Saul, já havia falado, já tinha usado Samuel, falado com ele que Deus já havia escolhido um homem melhor que ele para assumir o lugar dele, e a fama de Davi já tinha crescido, né? E ele projeta matar Davi, tentou encravar uma lança em Davi, e depois perseguiu Davi. Davi esteve com ele 2 vezes na mão e não tocou nele, não o matou, né? Temor ao Senhor, ele era ungido do Senhor. E nesse contexto aí, Jonatas protege Davi e avisa Davi que o pai dele realmente estava decidido a matá-lo, e é a partir daí que Davi foge, eles se separam, mas eles fazem uma aliança, e Jonatas pede a Davi para que, enquanto ele vivesse, ele desfrutasse das bênçãos de Davi, da benéfice de Davi, e depois que ele não existisse mais, para que Davi fosse fiel e abençoasse lá a descendência dele, né? E aí Davi tinha assumido essa aliança, feito essa promessa. Então o que nós vemos aqui é fruto de um cumprimento de uma promessa. Ele fez uma promessa, e depois aqui chegou o tempo de se cumprir a promessa. E essa promessa é cumprida através desse rapaz, né, que quando tinha 5 anos de idade, ele tomou um tombo, caiu lá do colo da ama que aguardava. Quando chegou a notícia que o avô e o pai dele haviam morrido no campo de batalha, ela se apavorou e deixou cair, e a partir daí ele ficou aleijado lá dos pés. Isso está em 2 Samuel, no capítulo 4, verso 4, você vê essa história lá, o que aconteceu, né? E aí acontece isso, Davi assume o trono, e ele fica separado, ele vai viver nesse lugar chamado Lodebar, né, que é um lugar árido, um lugar sem pastagem, é um lugar ruim, né, um lugar de esterilidade. Então ele está nesse lugar de impossibilidade, um lugar de escassez, né, um lugar de pobreza, né, na condição que ele vivia. Ele vivia numa situação ruim e geograficamente num lugar ruim. Tudo que era da família havia se perdido ali quando o avô dele perde o trono e separa tudo. E era uma prática, né? Era uma prática daquele tempo, que o rei que assumia, ele eliminava toda a família do rei anterior, para que ninguém projetasse tomar o trono de novo. Então, quando ele chega diante de Davi, ele chega com medo, porque ele acha que Davi mandou chamá-lo, mandou buscá-lo com esse propósito. Ó, mata, né? Vou eliminar, se tem alguém aí, vamos eliminar, porque aí acabou o problema. Essa ameaça, ela deixa de existir. Só que o propósito de Davi não era esse, e ele não sabia que o propósito de Davi era abençoá-lo, não matá-lo. E aí a gente vê aqui, o texto nos mostra a condição que ele chega diante de Davi. Primeiro ele chega com medo, achando que ele seria morto pela condição que eu já acabei de colocar, e depois a condição pessoal dele, como ele se vê, um cão morto, como ele estava humilhado, como ele estava e diante do rei, né? Como se chega diante do rei numa condição daquela. Mas Davi revela para ele que tinha
uma amizade com o pai dele, tinha uma aliança com o pai dele. Fala: não, rapaz, pelo seu pai, te abençoar. Te chamei aqui para te abençoar. Tudo que era lá, eu vou devolver para você. Você vai ser abençoado materialmente, financeiramente você vai ser abençoado. Separei Ziba, que tem uma quantidade boa de filhos e servos, e ele vai ser seu servo. Imagina a condição de você num lugar ruim, no lugar de impossibilidade, no lugar de aridez, e aí Deus pega você daquele lugar, e muda a sua história e faz pessoas servirem a você, mudar a sua história. E aí diz que toda colheita, que eles trabalhariam, que toda colheita seria para ele. Então, financeiramente, materialmente falando, a vida dele muda a partir dali. É uma virada de 360. Mas isso acontece a partir de uma promessa. Imagina ele naquele tempo todo que ele viveu lá. Imagina a situação que ele passava, até pelo problema físico que ele tinha. Mas, de repente, a coisa muda. Aí eu gosto muito de um salmo que fala de Israel, quando estava lá escravizado, quando estava lá no cativeiro, estava lá no cativeiro, e aí quando eles pediam, o inimigo pedia: não, pega a harpa, toca aí, celebra aí. Ele falou: estava tudo pendurado, vou fazer o quê? Tem uma situação adversa, uma situação de tristeza, não tem por que comemorar, não tem por que louvar. Mas aí quando Deus muda a história, aí o Salmo nos diz: quando Deus mudou a nossa sorte, ficamos como os que sonham. Aí quando Deus muda, parece um sonho. Você vive tanto na escassez durante tanto tempo, uma situação tão difícil, que quando muda, nem parece que é real, Você só falta falar para quem está do seu lado: me belisca aqui, vê se é real, vê se é real. Olha que mudança, que coisa fantástica. Então, esteja você geograficamente onde estiver, passe você naquilo que você passar, saiba que Deus pode mudar a sua sorte, que Deus pode te colocar em lugares que você jamais imaginou. Deus pegou aquele homem, restituiu e colocou na mesa do rei. A partir de agora você senta comigo. É lugar de fartura, lugar de honra. Você vai sentar comigo. E aí você olha para o lado e você diz: sou eu mesmo? Sou eu que estou aqui? É real? Então Deus pode fazer. Como Paulo declarou, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então nós não podemos limitar Deus. Diz que ele pega o pobre do monturo e faz sentar um príncipe. Então aonde ele pode nos colocar? Ele pode, querido. Ele pode mudar a nossa sorte material, ele pode mudar a nossa sorte financeira. Ele pegou um homem a quem ele tinha dado sonhos, sonhos de liderança, sonhos de governo, fez passar por um cárcere, tirar de um cárcere para se tornar governador. Imagine a sensação. Imagina a sensação.
né? Está lá em Bangu 3, 4, 5, sei lá, o número daquele lá, né? Está numa prisão daquela, e daqui a pouco você está lá como governador. Deus pode fazer isso. E Deus fez com José. Então Deus pode pegar e levantar. Deus pode pegar de uma situação, né, que parece não acontecer, um lugar que nada vai acontecer, e te colocar num lugar assim. Deus pode. O diabo não. O diabo, ele faz o contrário. Ele tira o governador e bota no cárcere. Está assim, ó. Está assim, ó. Eu estava aqui no governo e foi parar no cárcere. Mas Deus faz o contrário. Agora, Deus também pode tirar de lá desde que se arrependa. Pela graça dele, desde que se arrependa, Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Amém? Então a gente vê nesse contexto como Deus pode mudar. E tem uma condição aqui, que ele passa a ter a condição de filho. É filho, ele passa a ser tratado como filho. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E é interessante porque Jonatas sabia que o pai dele não ia governar mais, reinar mais. Ele falou isso para Davi: você é o próximo, né? Eu vou estar junto com você, eu vou ser o seu segundo. Olha que coisa interessante, eu vou estar contigo, porque Deus já determinou que é você, né? Mas olha que coisa fantástica, porque ele abre mão, né? Porque ele sabia que Deus já havia projetado aquilo, mas no coração dele ele libera para que Davi, né? Ele facilitou. Imagina que situação é essa, que poderia ser você, e você abre mão daquilo que poderia ser seu para o outro. Mas generosamente ele abriu, mas porque era da vontade de Deus, ele sabia disso. Aí em contrapartida, Deus na frente abençoa a descendência dele, restaura lá, ele senta naquela mesa, naquele lugar. Então é fantástico essa história, maravilhosa essa história. Então Deus tem promessas para a minha vida, Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem promessas escritas aqui. E Deus usa pessoas para falar conosco. Deus usa pessoas para falar conosco, para nos dizer aonde Ele vai nos colocar. Deus usou profeta, diversos profetas, usou o profeta Samuel para falar com Saul, né, que aonde o colocaria. Agora Deus usa pessoas, e nós precisamos estar sensíveis e abertos para onde Deus vai nos colocar. Mas Deus sinaliza. Deus já sinalizou para você. Deus já usou alguém para falar com você. Deus já usou alguém para falar com você. Então, se Deus usou alguém para falar com você, guarda o que Deus falou no seu coração, porque no tempo de Deus, se for de Deus, filho, vai acontecer. Vai acontecer. Porque Deus é fiel. Se foi Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir a promessa. Então esse texto, ele é maravilhoso. Só isso aqui para nós, se a nossa reflexão, a nossa meditação parasse aqui, para mim já estaria de bom tamanho, sabendo aquilo que Deus pode fazer, da onde Ele pode nos tirar, aonde Ele pode nos colocar, materialmente falando. Aqui Ele está lidando com coisas materiais, querido. Aqui é comida mesmo, aqui é colheita mesmo, aqui é dinheiro mesmo. São coisas materiais. Só que as bênçãos de Deus, elas não são apenas materiais, elas também são espirituais. E as bênçãos espirituais, elas estão acima das bênçãos materiais.
Então, muitas vezes, nós não somos abençoados materialmente falando e não conseguimos entender ou discernir as bênçãos espirituais que estão sobre nós. Só o fato de nós estarmos aqui é bênção. Nós fomos libertos, nós estamos aqui, nós podemos cantar, adorar o Senhor aqui, aonde nós estávamos anteriormente. Eu sempre gosto de fazer esse exercício. Lembra aonde você estava, lembra de onde Deus te tirou, lembra o que Ele fez. Lembra se você continuasse lá. Cada um de nós sabemos. Então, as bênçãos espirituais, elas são superiores às bênçãos materiais. E aí, olhando esse texto agora, né, nós estamos aqui no Antigo Testamento, na história passada ali no tempo dos reis, na monarquia, durante a monarquia lá de Israel. Mas, chegando mais à frente e olhando esse texto à luz do Novo Testamento, olhando esse texto à luz de Cristo, olhando esse texto à luz da graça, nós vamos ver muito mais coisas do que nós vimos até aqui. Porque a Bíblia, ela é cheia de simbolismo. Então você vê às vezes uma situação que tipifica, é o tipo de uma outra coisa, significa, sempre remete para frente, sempre remete. Então, por isso que não dá para a gente entender o antigo só sem o novo, nem o novo só o antigo. Eles se completam. Só faz sentido quando é completado, ou quando é completo. Então, na queda lá no jardim, quando Deus fala, né, que olha, a semente da mulher eu vou ferir, você vai ferir o calcanhar e ele vai te pisar a cabeça. Estava remetendo à crucificação de Cristo. Aquela serpente que foi levantada lá no deserto remetia a Cristo. Então, olhando à luz do Novo Testamento, olhando à luz da graça, é muito mais profundo, é muito mais rico do que nós vimos até aqui. Materialmente falando, é excelente. Pensa na comida do rei, pensa naquele, né? Pensa naquele filezão, para quem gosta, né? Aquele, né? Pensa naquele bacalhau, pensa naquele salmão ao molho de camarão que o Reinaldo tanto gosta, né? Então pensa aí, vai pensando aí. Nesse horário, daqui a pouco, né? Estamos pela manhã, né? Aguza a fome. Mas pensa aí, né? Pensa aí, pensa. Agora, à luz do Novo Testamento, nós vamos lá para primeiro em Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então nós fomos abençoados espiritualmente. E o verso 15, Paulo ainda, falando a oração de Paulo, né, pelos Efésios, ele diz assim: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor
Jesus e no amor que demonstram para com todos os santos. Não deixe de dar graça por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, o que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. É onde Cristo está assentado. E no capítulo 2, do verso 1 ao 7, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Querido, voltando e olhando para Mefibosete, e aí olhando para a nossa condição, nós estávamos assim, nós estávamos perdidos, fadados ao sofrimento, e aí Cristo nos resgata, Ele ressuscita, assenta à direita do Pai, nos restaura e nos faz assentar nele nas regiões celestiais. Por estarmos nele, nós estamos espiritualmente lá. A condição de Mefibosete era uma condição física. Ao sentar ali, ao estar sentado ali, ao estar com ele. A nossa condição é uma condição espiritual. Nós já estamos nessa condição. Nós fomos resgatados e já estamos aqui. É isso que nós precisamos entender. Nós já estamos. Por estar nele, é aí que nós estamos. Em Colossenses, lá no capítulo 3, do verso 1 ao 3, diz: por estarmos em Cristo, Deus nos vê de uma outra forma, nos vê em Cristo. Não vê os nossos pecados, nos vê em Cristo quando olha. Nós estamos numa outra condição. Então, por estarmos em Cristo hoje, nós já estamos nessa condição. Nós já fomos resgatados, já estamos aqui. A nossa geografia espiritual mudou. Nós já estamos nessa condição, por estarmos em Cristo. Então, olhando aqui, Mefibosete representa todos os pescadores perdidos, afastados de Deus. Jonatas representa a igreja, e Davi, Cristo, aquela aliança que Deus fez com a igreja, somos nós. E aí, essa restauração. Então, é aqui que você está, meu irmão. É aqui que você está. Espiritualmente falando, é outra condição. Como diria um menino aí, um jogador de um time famoso que tem aí, é outro patamar. Você está num outro patamar, nós estamos num outro patamar. Nós estávamos num lugar de destruição, pecadores perdidos, e fomos restaurados, fomos regenerados pela graça, querido. A graça alcançou aquele homem, separado num lugar ruim, em Lodebar, mas a graça o alcançou e o trouxe. Eu e você estávamos assim, mas a graça nos alcançou. Nós fomos alcançados pela graça, querido. Você sabe o que é isso? Você sabe quem é você a partir daí? Então, quando nós ceiamos, a gente entende isso, essa comunhão, aonde nós estamos, querido, onde nós estamos, aonde Ele nos colocou. Então, no presente, nós já estamos nessa condição. Regiões celestiais. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 2, que ele foi elevado até
no terceiro céu. Então nós temos aí três condições. Nós temos o primeiro céu, que é o céu atmosférico, esse que a gente vê aí. A gente tem o chamado firmamento, que é o segundo céu, onde estão as estrelas, os astros. E a gente tem o terceiro céu, que é a habitação de Deus. É lá, ó. É lá em cima, cara. É lá em cima. É lá nas regiões celestiais. Então, dependente do que está acontecendo, dependente do momento que nós vivemos, guarde isso no seu coração. É aqui que você está, ó, em Cristo. Em Cristo, alcançado pela graça. Então, é maravilhoso. É melhor do que comer de uma comida, de comer aquele peixe maravilhoso com aquele molho de camarão lá na casa do nosso irmão Reinaldo, né? E se ele der sinal verde, eu levo vocês, né? Mas vamos lá. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. A mesa é do rei. Não por acaso é na casa do Reinaldo, é a mesa do rei, né? Quantos já sentaram lá na mesa do rei? Do Reinaldo, que eu estou dizendo, né? Já sentamos, já fomos muito abençoados na mesa do Reinaldo. Então isso é melhor, querido. É aqui, ó. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Porque se nós buscarmos ficar somente nessa condição aqui, só nesse plano aqui, miserável homem que sou, falou Paulo, não é daqui. Não podemos negar, ainda estamos aqui. Nós já estamos com o passaporte garantido para um lugar muito superior. Então até aqui já estaria bom. Deus pode transformar a nossa vida materialmente, como transformou a dele, né? Deus pode transformar. Deus já nos colocou nele, nas regiões celestiais, tá certo? Nesse momento, nesse presente. Agora tem o futuro, que é melhor ainda. Abre aí Lucas capítulo 22, a partir do verso 24. Lucas 22, a partir do verso 24. Amém? Achamos? Diz assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: o rei das nações domina sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou-me a mim, para que vocês possam comer e beber à mesa do meu reino e sentar em trono julgando as 12 tribos de Israel. Para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino. Querido, e a gente vai ver aqui, e nós já estudamos sobre as bodas. É lá, querido. É lá, querido. Você tem um presente, mas tem um futuro maravilhoso que nos aguarda, querido. Hoje já estamos aqui, hoje já estamos nele, e vamos para um lugar totalmente superior, muito para além, eternamente com ele. Isso é maravilhoso, querido. Então, se à luz do Antigo Testamento, se à luz do contexto que nós vimos nessa história, tem bênção aqui de promessa, à luz do Novo Testamento a promessa é superior, as bênçãos são superiores, querido. E essa
já estão asseguradas. Amém? Essas já foram estabelecidas. É o presente, nós estamos aqui, e o futuro é o que a teologia diz do já e ainda não. Já estamos nele, mas ainda tem que se completar na parousia, na volta dele. Amém? É por isso que nós ansiamos a volta dele, para que tudo fique completado. Vamos colocar de pé.